Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 8, e eu quero pensar um pouco com você acerca de algo muito interessante que tem na Palavra de Deus, que quando eu me deparei com isso, quando alguém abriu os meus olhos para essa situação, eu fiquei muito indignado, e é por isso que também veio a proposta do texto aí, como causar indignação em Jesus, porque é meio notório, você vai observar isso, que Jesus de fato vai ficar indignado com uma situação, e eu quero que você entenda isso, e mais do que entender, eu quero que você faça um exercício mental, porque todos nós, indistintamente falando, a gente acaba fazendo isso aqui, todos nós. Leia comigo, ou pelo menos acompanhe a leitura, Marcos capítulo 8, dos versos 14 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Você consegue enxergar aqui um ar de indignação em Jesus? Eu parece que eu estou enxergando, né, Jesus dando de dedo nos discípulos, falando assim: escuta, vocês não perceberam ainda, vocês não entenderam ainda o que está acontecendo com vocês. Você enxerga essa indignação comigo? Pois é, eu também enxergo, e por isso que vem a proposta temática de hoje: como causar indignação em Jesus. Mas antes, vamos orar, pedir a Deus para que Deus esteja abençoando essa palavra. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor está aqui, porque a Tua palavra diz isso: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. E agora eu peço em nome de Jesus, com muita humildade no coração, que o Senhor agora fale conosco, que o Senhor mostre para os nossos corações, pessoalmente falando, que nós não podemos incorrer no mesmo erro que os discípulos incorreram naquele dia. Que em nome de Jesus o Senhor mostre para a gente, Senhor, que nós precisamos ter um relacionamento diferenciado contigo. Eu peço em nome de Jesus que essa situação que está sendo relatada aqui neste texto, ela abra os nossos olhos da fé, abra o nosso entendimento, para nós entendermos como deve ser a nossa postura diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu não tenho dúvida, irmão, que eu e você, nós já causamos indignação com relação ao nosso Deus, eu não tenho dúvida disso. O problema é quando você vive assim, vive causando indignação em Cristo, porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Uma hora ou outra, a gente causa um certo mal-estar em Cristo, porque nós erramos. Mas alguns de nós vivemos assim. E algumas coisas que vão emergir no texto aqui, você vai observar que tem tudo a ver com o jeito que a gente vive às vezes. Então nós não podemos cometer o mesmo erro. Eu estou trazendo esse texto para você, e nós vamos pensar um pouquinho em cima dele, para que você não cometa o mesmo erro que os discípulos cometeram, tá ok? Para nós entendermos o texto, para nós entendermos ele de uma forma completa, a gente precisa caminhar um pouquinho no livro de Marcos.
Então pega a sua Bíblia aí, dá uma folheada um pouquinho para trás. Marcos capítulo 6, no verso 34 e no verso 37, aliás, é ali do 30 até o 44, você vai ver a narrativa, não precisa ler não, mas se você olhar apenas a narrativa, você vai ver lá em cima, lá no tópico, a primeira multiplicação dos pães, certo? Marcos capítulo 6, no verso 30, vai estar escrito lá, a primeira multiplicação dos pães, e você conhece a história, eu não preciso ficar repassando aqui, momento onde Jesus pega e vê a situação do povo, vê que o povo está sofrendo, presta atenção nisso, vê que as suas ovelhas estão sofrendo, vê a necessidade das suas ovelhas, e ele então, ele realiza um milagre muito grande, cuida das suas ovelhas. Então, Marcos capítulo 6, primeira multiplicação. No verso 34 e no verso 37, é fato, no 34 é fato, diz o texto assim, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha aqui, a compaixão de Cristo gerou duas coisas aqui. Primeiro, Jesus começa a ensinar esse povo, que não sabe nada acerca das coisas de Deus. É a primeira coisa que Jesus quer fazer. Mas a outra coisa que Jesus faz está no enredo do texto, ele vai alimentar o povo. A compaixão é uma compaixão espiritual, que tem uma base eterna, mas a compaixão também é uma compaixão terrena. Ele se apresenta como o pão da vida para as pessoas, mas ele também oferece o pão do dia a dia. Ele cuida do dia a dia. Isso é latente. A gente olha para o texto e a gente enxerga isso como, né, porque a Bíblia só conta o homem, e infelizmente é assim, sociologicamente falando era assim. Tinha lá uma multidão de pessoas, e os discípulos então são instigados por Cristo a eles fazerem parte do processo miraculoso. Eu quero que você guarde essas informações, porque elas são importantes para o meu desfecho depois, tá ok? Aí você vai ver então que os 5 pães e os 2 peixinhos vão dar para alimentar aquela multidão que talvez fosse, perto aí de 15 mil pessoas. Jesus estava querendo deixar claro uma coisa para aquele povo, para todos, inclusive para os discípulos. Se vocês estão comigo, vocês estão com Deus. Certo? É isso que fica claro nas entrelinhas da primeira multiplicação. Aí tem um interlúdio bíblico, e aqui eu não vou gastar muito tempo, mas eu só quero fazer menção, para você entender que tem um interlúdio cheio de coisas que aconteceram. No capítulo 6, vê aí na sua Bíblia, versículo 45, Jesus vai andar sobre o mar, e depois que Jesus anda sobre o mar, e os discípulos veem que é ele, apavorados do jeito que eles estavam, o que acontece? Jesus acalma o mar depois. O texto vai falar isso. No capítulo 7, Jesus vai debater com os fariseus e com os mestres da lei. E os discípulos estão ali, observando como Jesus se comporta. Depois do capítulo 7, verso 24, mais um grande milagre. Jesus vai libertar uma menina, a filha de uma mulher sírio-fenícia. Ela está endemoniada. E Jesus vai libertar essa criança do demônio. E os discípulos estão ali, observando todas as coisas. No capítulo 7, no versículo 31, também tem outro grande milagre. Um surdo e gago. Ele era surdo e gago ao mesmo tempo. E essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, ele é liberto por Jesus. E ali ele é curado de uma forma extraordinária na frente de todo mundo. Ou seja, do capítulo 6, só estou pegando do início do capítulo 6, até o capítulo 8, que é o texto base da mensagem. Eles já passaram aqui por várias situações. Eles já observaram o poder de Deus através de Jesus. Aí tem um outro texto, que é Marcos 8, primeiro. Lembra que o nosso texto base começa no 14. Mas em Marcos 8, no capítulo 1, tem o quê? Tem a segunda multiplicação dos pães. Segunda multiplicação dos pães. Você sabia que teve 2 multiplicações dos pães? Você sabia? Tem crente que não sabe, porque não lê a Bíblia. Sabe que tem uma, mas não sabe que tem 2.
né? É porque está faltando leitura da palavra para você. Tem a segunda, o mesmo foco de Cristo. Cristo mais uma vez olha para as pessoas, vamos dar uma olhadinha lá, pega aí, capítulo 8, versículo 2, diz assim, olha a mesma postura de Jesus: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo, e nada têm para comer. Jesus mais uma vez olhando para o ser humano, e entendendo as dificuldades do dia a dia. Jesus está atento aos problemas do dia a dia, das pessoas que andam com Ele. Isso tem a ver com você? Isso tem a ver comigo? Isso tem a ver com você? Jesus está atento às necessidades do seu dia a dia. Ele está de olho em você. Ele tem compaixão daqueles que o buscam. Essas pessoas, elas foram por conta própria até Jesus. Jesus, aonde ele passava, as pessoas iam atrás dele. Você faz parte dessa multidão hoje. Tem um monte de gente assistindo Fantástico hoje. Tem um monte de gente, né, com os amigos bebendo no boteco, no bar. Tem um monte de gente fazendo festa por aí. Tem um monte de gente em casa cansado sem fazer nada. Eles não estão em busca de Jesus. Eles não são os seguidores de Cristo. Eles não estão nem aí para Jesus. Mas nós não. Nós somos aqueles que onde dizem Jesus está lá, nós estamos lá. Isso mostra que o mesmo sentimento do coração de Cristo antes, ele ainda é o mesmo para comigo e para com você. E aí, você vai perceber no enredo do texto de Marcos 8, que tem a segunda multiplicação dos pães. Na segunda multiplicação dos pães, Jesus pega 7 pães, e o texto diz que alguns peixes, né, 7 pães, e ele alimenta mais 4.000 pessoas, irmãos. 4.000 homens. Então vamos pensar aí que se tiver, cada homem tinha uma mulher do lado e um filho, já deu pelo menos aí 12.000 pessoas. Jesus vai cuidar dessas pessoas. Jesus está ensinando as pessoas e ensinando os discípulos que Ele cuida da gente nas nossas necessidades da vida. Isso é fato. Parece que para nós hoje é um pouco mais fácil de entender. E parece que para os discípulos que vivenciaram este negócio e que foram agentes do milagre, porque Jesus contou com eles. Lembra que na minha leitura inicial, Jesus não falou assim: escuta, quando o povo estava com fome lá, quando a gente não tinha nada, a gente só tinha 5 pães e 2 peixes. Nós não distribuímos para todo mundo. E ele ainda não falou assim: quantos cestos sobraram? E eles, 12. Eu fico até imaginando a cara dos discípulos, né? Aquela cara de tacho. 12. E depois, quando tinha 7 pães, e a gente alimentou 4.000, quantos cestos de pães sobrou? 7. Jesus está indignado com eles. Por quê? Porque eles estão vivenciando uma situação. E é com base nessa situação que eu quero dizer para você: cuidado. Porque a gente também pode cometer o mesmo erro que os discípulos. Ficar reclamando, ficar discutindo, ficar brigando entre si. Porque as coisas não estão acontecendo, porque alguma coisa aparentemente vai dar errado ou não está dando certo. O milagre, o segundo milagre, ele vai acontecer. A ótica de Cristo é a mesma, ele continua cuidando. Vamos para o nosso foco então. Como causar indignação em Jesus? Até agora, eu só quis informar você de alguns dados que você tem que ter na cabeça, para você enxergar, porque nas entrelinhas agora, os pontos da mensagem eles vão emergir. E você vai perceber que tudo que nós vamos falar aqui está nas entrelinhas do texto. Bom, eu vou trazer mais uma vez o texto para você perceber algumas nuances. Diz o texto: percebendo a discussão, Jesus começa a observar os discípulos e percebe que está rolando um climão ali. E Jesus, percebendo a discussão, ele pergunta: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não percebem? Os seus corações estão endurecidos, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram do quê? Dos milagres que eu fiz, é claro, vocês ainda não entendem. Com aquela atitude,
com aquela discussão entre eles ali, eles estão indiretamente desprezando muitas coisas. E o problema, seria muito cômodo para nós, a gente olhar para a situação aqui e ficar falando mal dos discípulos. Falando assim, onde já se viu? Você notou no texto que eu li no início? Eles têm quantos pães na mão? Você não prestou atenção quando eu li? Fala a verdade. Quantos pães eles tinham na mão? Um. O texto fala que eles tinham um pão na mão. Um pão. E aí, eles estão brigando. Eles estão discutindo. E por que eles estão discutindo? Porque alguém esqueceu de trazer pão para eles. Eles estão no barco, provavelmente. Eles estão ou a caminho. E eles olhando um para o outro assim, você passou na padaria? Não. Mas não era você que tinha que pegar pão para nós? Ah, mas ninguém falou nada, eu tenho um pão aqui só. Cara, onde já se viu? Você está louco, nós vamos morrer de fome. A culpa é sua. E provavelmente, o texto não esconde a palavra discussão. Discussão não é aquela conversinha. Você sabe como é que funciona a discussão, né? Você é casado? Se você é casado, você sabe. Eles estão discutindo, eles não estão conversando, eles estão quebrando pau. E essa quebradeira de pau é entre os discípulos. Eles estão um olhando para o outro falando assim, a culpa é sua, você não trouxe pão para nós vamos morrer de fome. Olha que coisa maluca. É por isso que Jesus olha para eles e fala desse jeito aí, escuta, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês ainda não compreenderam, vocês não percebem, seus corações estão endurecidos, vocês têm olhos, mas não conseguem enxergar, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Será que vocês não lembram do que eu já fiz? E até essa altura do campeonato, 2 multiplicações para multidões de pessoas. Pois é. Infelizmente, irmãos, como eu disse há pouco, seria muito legal a gente ficar detonando os discípulos. Porque onde já se viu, tendo um pão na mão, onde já se viu, eles não acreditarem que Jesus ia cuidar deles. E eles começam a discutir. O problema, sabe o que é? É que eu e você, a gente também faz isso. Talvez só muda a questão de ser pão ou ser qualquer outra coisa. Quando eu era jovem, eu ficava brigando com Deus, porque Deus não dava uma namorada para mim. E ó que eu era boa pinta, hein? Eu sempre fui bonito. E eu ficava falando para Deus assim, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo? Até quando vai esse negócio? E eu era tão bobinho que eu queria casar com 20 anos, né? Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu ia segurar um pouquinho, mas Deus foi tão bom, que eu acabei segurando mesmo, eu casei com 37. Mas eu brigava com Deus, porque Deus não dava o que eu queria. Quantas vezes eu já, com a idade que eu tenho hoje, quantas vezes eu não olho no espelho e falo assim, Deus deve ter ficado indignado comigo muitas vezes, de várias formas, de várias maneiras, por muitas coisas que eu disse, por muita maneira de agir minha, como eu fui infantil em algumas coisas, como eu não pude perceber outras coisas, como eu pensava que eu estava certo aqui, e aí quando a maturidade vai chegando, você começa a perceber que na verdade, Deus estava corretíssimo em fazer as coisas do jeito que fez. Não parece um absurdo você ter que fazer uma faculdade? Eu fiz 5 anos de ciências econômicas. Eu sou economista de formação. Não parece um absurdo assim, falar assim, escuta, mas que maluquice é essa? Deus vai chamar um cara, vai esperar ele fazer 5 anos de economia, para depois chamar para o ministério, e depois começar uma faculdade de novo, mais uma. Não parece um negócio meio fora de nexo, fora de tempo? Mas Deus, o tempo de Deus é perfeito para a minha vida. O que seria de mim se eu fosse para o ministério pastoral com 20 anos, 22 anos? Porque era isso que ia acontecer. Quanta besteira eu não ia fazer. Porque, desculpa aí quem tem 20 anos, né?
Quem tem 20 anos pensa que é dono do mundo. E aí quando você chega a 40, 45, você fala assim, eu não era dono nem do meu nariz. Eu não sabia nada da vida. Então, irmãos, o tempo de Deus ele é certo, ele é correto, ele é perfeito. Então tem coisas que às vezes a gente causa indignação em Deus. E às vezes o problema é que algumas pessoas, elas vão ficando mais velhas e elas continuam sendo infantis diante de Deus. Continuam causando indignação no Senhor. A gente não pode viver a vida desse jeito o resto da vida. Infelizmente a gente comete os mesmos erros que os discípulos, que vivenciaram 2 multiplicações e agora 12 homens têm um pão na mão e eles estão brigando entre si porque eles pensam que eles vão morrer de fome. Não é um absurdo? É um absurdo. Bom, vamos então ao que interessa. Como que eu causo indignação em Jesus? Primeiro, despreze os ensinamentos que você já aprendeu de Jesus. Aqueles 12 homens já tinham sido ensinados de uma maneira indireta de que Cristo olha para o ser humano, de que Cristo sabe as necessidades dos seres humanos, de que Cristo é capaz de realizar grandes milagres. Ele ensinou isso na observação num primeiro momento. Você vai ver que o relato do livro de Marcos, desde o início até agora, está cheio, repleto de milagres. Não foi só esses que eu coloquei para você até agora, tem muito mais. Depois eu vou fazer menção a eles. Os discípulos, num primeiro momento, eles aprendiam olhando, e Jesus chamava eles para que eles auxiliassem em algumas coisas. Mas chegou num determinado momento, em Marcos no capítulo 6, que Jesus agora chama os discípulos, e ele fala assim, isso é antes do nosso episódio de hoje, tá? Antes. Jesus chama eles e fala assim, agora eu quero que vocês vão vocês pregar nas cidades. Diz o texto, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Olha só o ensinamento de Jesus para esses caras. Olha, eu vou dar autoridade minha para vocês, e vocês vão pregar para as pessoas, e vocês vão ter a minha autoridade à sua disposição. Se for o caso, vocês vão até poder fazer um exorcismo, se for o caso. Aqueles homens já tinham uma experiência de vida que Jesus estava dando a eles autoridade, poder. Aí você vai enxergar comigo que tem mais um texto, que é o 34 de 6, Marcos 6, que diz assim, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou-lhes a ensinar, já fiz menção desse texto, Jesus vai ensinar as multidões, e ele vai ensinar daquelas 2 maneiras que eu disse, vai ensinar com palavras eternas, com o pão da vida eterna, mas vai oferecer o pão da terra, vai fazer com que a necessidade humana seja satisfeita. E você vai perceber no texto, ainda no verso 37, que Jesus coloca os discípulos agora, é um ensinamento na prática, desde o chamado de Marcos 6, 7, que é agora vocês vão, eu vou dar autoridade para vocês pregarem nas cidades. E agora no 6,37, ele fala assim, agora é vocês que vão dar de comer para eles. Você observou isso no texto? Ele fala, deem vocês o que eles precisam comer. E era algo totalmente fora do controle deles, fora até talvez do poder financeiro, a gente não sabe. E o que Jesus ensinou nas entrelinhas então, dentro da minha ótica aqui? Jesus ensinou, eu tenho compaixão por pessoas. E o que mais Jesus ensinou? Jesus ensinou que tinha autoridade, tinha poder, e que estava delegando o poder para os discípulos. Olha que coisa fantástica. Eu tenho compaixão por gente, os discípulos não é gente? Discípulo é gente. Eu tenho compaixão por vocês, porque se eu tenho pelos outros, tenho por vocês também. Eu cuido das suas necessidades. E eu vou dar autoridade para vocês.
Autoridade, a mesma autoridade que eu tenho, eu vou conceder a vocês. E aqueles discípulos, eles já tinham experimentado uma coisa bem interessante. Eles já tinham ido pregar nas regiões lá, e eles relataram para Jesus muitas coisas que aconteceu por intermédio deles. Daqui a pouco eu vou mostrar o texto para você. E esse texto, ele dá a ideia para a gente, de uma maneira clara, que os discípulos, eles perceberam que Jesus estava concedendo poder para eles no dia a dia. Então pensa bem, olha com a cabeça do discípulo. O discípulo já foi ensinado que gente é importante, que ser humano é o foco principal de Cristo, e os discípulos já perceberam que a autoridade de Cristo estava sobre eles. Cristo não retirou essa autoridade depois. Ele não falou, vocês já foram lá nas cidades? Já voltaram? Então agora me dá de volta a autoridade aí. Jesus não fez isso. Deus concedeu a eles o poder para eles realizarem as coisas que Jesus gostaria que eles realizassem. É como se Jesus estivesse abençoando eles por Wi-Fi, né? Vocês estão lá, eu estou aqui, mas eu vou conceder poder para vocês resolverem as coisas lá. Agora a questão é, e você? Quantas coisas na sua vida você já aprendeu com Jesus? Quantas coisas? Você já aprendeu a confiar em Jesus? Você está de domingo a domingo olhando essas escrituras aqui, você está semanalmente lendo a palavra, vendo sobre fidelidade de Deus, vendo sobre o amor de Deus. Nós cantamos hoje sobre o amor de Deus por você. E às vezes, talvez no meio da semana, você vai causar indignação em Cristo, porque você veio aqui na igreja hoje, você cantou do ousado amor de Deus, impressionante amor de Deus, maravilhoso amor de Deus sobre a sua vida, e no meio da semana, talvez, numa oração singela lá na sua casa, você vai dizer para Deus, nas entrelinhas, Deus, o Senhor não me ama mais. Quando as coisas não acontecerem do seu jeito. Será que também a gente já não aprendeu um monte de coisas com Cristo? Do mesmo jeito que os discípulos aprenderam, mas nós estamos jogando fora esses ensinamentos. Então, se você quer causar indignação em Cristo, despreze tudo isso que você está aprendendo. Despreze, joga para cima. Aí sim você vai causar indignação. Certo? É fato, não tem jeito. Olha que coisa interessante, fiz questão de colocar o texto aqui. Quando os discípulos retornam, Jesus manda eles para as cidades, eles vão lá, eles vão curar as pessoas. Olha o texto, Marcos 6, 12 e 13. Eles saíram, pregaram ao povo, que o povo se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Quem fez isso? De 2 em 2 os apóstolos foram, e o poder de Jesus estava sobre ele, ao ponto deles curarem as pessoas, irmão. Mas vamos lá para o Mateus 8, que é o texto nosso aqui. Os caras que curaram as pessoas em nome de Jesus e por causa do poder de Jesus. Em Marcos 6, em Marcos 8, os caras estão brigando entre si, um reclamando com o outro, porque um não trouxe pão e que eles vão morrer de fome. Por que eles estão discutindo? A gente só discute por coisas que são importantíssimas, certo? Pois é. E eles estão brigando entre si, pensando que vão morrer de fome. Parece um absurdo isso, mas é a realidade do texto. E olha que legal, Marcos 6,30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus, ou seja, no retorno dessa viagem missionária de Marcos 6, no retorno eles se reuniram com Jesus e lhes relataram tudo o que eles tinham feito e ensinado. Então, dá para entender aí, eles voltam cheio de experiências e eles querem contar para Jesus o que aconteceu. Senhor, nós chegamos lá e nós fomos recebidos e lá tinha um doente e nós curamos do mesmo jeito que o Senhor faz com as pessoas, nós também fizemos. Olha que coisa fantástica, o poder do Senhor estava sobre nós e nós fomos bem recebidos. Provavelmente em Marcos 6,30 eram os discípulos assim, vivendo nas nuvens, dizendo para Deus, nossa, como é bom caminhar com o Senhor, como é bom ser abençoado pelo Senhor, como é bom experimentar o poder do Senhor na nossa vida. Isso é em Marcos 6. Porque em Marcos 8, os mesmos caras estão brigando.
Você quer causar indignação em Jesus? Despreze tudo que você aprendeu, na prática e no ensino. Certo? Segunda coisa, você quer causar indignação em Jesus? Despreze o seu passado, despreze a história da sua vida, porque cada um de nós tem uma história de vida. Os discípulos, você concorda comigo? Que quando os discípulos agiram do jeito que agiram em Marcos 8, eles estavam desprezando tudo que aconteceu no passado deles. E é diferente com a gente. Quando a gente briga com Deus, é diferente com a gente? Não é. A gente também está desprezando o nosso passado. Quantas coisas maravilhosas Deus já não fez na sua vida. Quantas coisas você já não creditou ao Senhor na sua existência. Quantas vitórias, irmãos. Quantas coisas maravilhosas. Quantas bênçãos de Deus. Não é um absurdo para quem presenciou 2 milagres de multiplicação dos pães, ficar brigando por causa de pão? Não é um absurdo? É, mas também não é um absurdo, às vezes, nós ficamos questionando, duvidando do amor de Deus, duvidando do cuidado de Deus na nossa vida. Quando a gente fala assim, Senhor, por que o Senhor não está fazendo isso por mim? Senhor, por que as coisas não acontecem desse jeito? Por que o Senhor ainda não resolveu o meu problema? Você não está olhando para trás e desprezando toda a história de vida que você tem, porque você tem muitas coisas, eu tenho certeza disso, muitas coisas que você olha para trás e fala, isso foi Deus que fez por mim. Se eu tivesse tempo aqui, e se você tivesse paciência para escutar, eu ia dizer um monte de coisas que eu olho para o céu e falo assim, isso foi de Deus na minha vida. Mas quantas vezes eu também, na minha oração, eu não fico colocando Deus, contra a parede, dizendo assim, Deus, por que o Senhor não resolve? Parece que o Senhor não me ama, parece que o Senhor não me ajuda. Quando eu faço isso, eu tenho que bater na minha boca. Tem que bater na minha boca, e você também. Nós não podemos causar indignação em Cristo, irmãos. A gente recrimina os discípulos. Quando eu li a primeira vez aqui, Marcos 8, 14, e falei assim, rapaz, os caras de pau estão brigando e estão reclamando porque não tem pão, porque só tem um. Eles são um bando de incrédulo. Mas aí eu fico lembrando de quantas vezes eu também não discuti com Deus. E aí eu tenho que olhar para o espelho e falar assim, eu também sou um incrédulo. Não posso fazer isso de jeito nenhum. Vamos caminhar. Quer aí causar indignação em Cristo? Despreze as suas possibilidades. Despreze aquilo que você já tem na mão. Porque se você olhar para o texto, as possibilidades que os discípulos tinham, tanto agora em Marcos 8, quanto nas 2 outras multiplicações atrás, eram muito pequenas. O que era 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens e o restante da turma? Não era nada. Então, se você quer causar indignação em Cristo, despreze aquilo que você tem na mão, que é pouquinho, e aos seus olhos não vai dar para nada, mas você não pode se esquecer, você anda com quem? Você anda com o homem que multiplica pães e peixes, ou você acha que não? Se você acha que não, é porque você talvez ainda não tenha tido essa experiência na vida. Eu já tive momentos na minha vida em que eu vi Deus cuidando de mim na área financeira, Deus cuidando de mim, não deixando faltar nada em momentos de grande escassez, grandes dificuldades. Deus, as portas se fechando aqui, se fechando lá, e Deus abrindo outras possibilidades que eu nunca sonhava que ia acontecer. Mas eram coisas pequenas. E essas coisas pequenas, elas se agigantaram no decorrer do percurso da minha vida. Se você quer causar indignação em Cristo, despreze aquilo que você tem na mão. Na primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação, 7 pães para 4.000 pessoas. E agora, pensa bem, eles não podiam aí fazer um cálculo. Os discípulos não podiam pensar assim, bom, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Quando, há um tempo atrás, aí a gente estava numa enrascada, tinha mais de 15.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes, o homem alimentou todo mundo. Aí depois, tinha 4.000 pessoas,
4.000 homens, mais mulheres e crianças, e a gente tinha só 7 pães. O homem alimentou todo mundo. Quantos pães mesmo nós temos aqui no barco? Quantos pães mesmo? 1. Não dava para fazer um cálculo rápido na cabeça? 5 pães, 2 peixes, deu para 5.000, 15.000. 7 pães deu para 4.000 ou 12.000. 1 pão deve dar para 13, não deve? Pensa comigo. Não é lógica, isso não é nem fé direito. Isso é meio lógica. É fé misturado com lógica. Não é? Eles podiam ter pensado assim. Mas eles pensaram assim? Não. O que eles fizeram? Ficaram brigando um com o outro. É engraçado que eu fico até pensando assim, se os cabras não tivessem nenhum pão, ainda talvez era até justificável eles pensarem isso. Porque daí, eu acho que até Jesus permitiu que eles tivessem um pão só, para a gente poder olhar para esse texto com essa ótica. Porque se eles não tivessem nada na mão, eles iam fazer assim, bom, das outras vezes, tinha pelo menos 5 pães e 2 peixes. Dava para multiplicar. Né? Se eles não tivessem nada, eles iam falar, hoje nós não temos nada. Nós vamos comer o quê? O pau aqui da canoa? Não vai dar. Mas tinha um pão no barco, irmão. Ou tinha um pão durante a viagem que eles estavam indo. Então era muito fácil de entender. Nós estamos andando com o homem que multiplica pães e peixes. Se a gente tem um, ele vai resolver. Então você quer causar indignação em Jesus? Despreze o pouco que você tem na mão. Despreze as coisas pequenas que você tem na mão. Porque através das coisas pequenas, quem caminha com Deus consegue ter grandes coisas. Grandes coisas. Sabe por quê? Porque é o poder de Jesus na sua vida. De Jesus. Não é o seu, não é a sua estratégia, não é o seu poder, é o poder de Jesus que está sobre a sua vida. Nós temos a mesma condição daqueles discípulos, porque hoje, irmãos, se você é um convertido de verdade, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. E é este Espírito, a autoridade deste Espírito, o poder deste Espírito, que faz com que as pequenas coisas que você tem na mão se transformem em grandes coisas, irmãos. Se eles pensassem dessa forma, eles não iam brigar e iam seguir viagem tranquilo. Assim deve ser com a gente também. Não reclame porque você tem pouco. Coloque o seu pouco diante de Deus e diga para o Senhor, Senhor, se o Senhor cuidou de todas as pessoas por onde o Senhor passou, se o Senhor teve compaixão de todas as pessoas, e se o Senhor ensinou todas as pessoas, eu coloco o meu pouco diante do Senhor, para que eu seja ensinado e que eu seja alvo da tua compaixão. Me ajuda a sobreviver com isso. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Quarto, como causar indignação em Jesus? Despreze o poder de Deus. Despreze o poder de Cristo. Eu fiz uma conta aqui, e eu quero dizer uma coisa para você que já estava na hora desse povo, desses discípulos, já estava na hora deles crerem mais em Jesus. Sabe por quê? O Evangelho de Marcos, só até o capítulo 8. Só até o capítulo 8. Não estou fazendo até o final. São 18 milagres. Só até o 8. Esses discípulos, eles vivenciaram esse negócio. Quando eles estavam discutindo, indiretamente, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam desprezando o poder desse Jesus, que já tinha feito 18 milagres até o momento. Fiz até questão aqui de colocar os milagres para você ver a magnitude dos milagres. Não foi coisinha pequenininha não. Olha lá, um exorcismo, um 25, uma cura em 1:31, muitos doentes curados em 1:33, curou um leproso em 1:41, curou um paralítico em 2:11, curou aquela pessoa da mão atrofiada em 3:5, curou muitas curas, diz o texto, em 3:14.
capítulo 3. Ele acalma a tempestade em 4:35. Cura o endemoniado em 5:1. Cura aquela mulher hemorrágica que todo mundo conhece em 5:29. Cura a filha de Jairo, que está morta. O pessoal vai falar, sua filha já morreu. Ele cura a filha de Jairo. Ele cura alguns doentes em 6:5. Ele anda sobre as águas em 6:45. Ele cura a filha da mulher sírio-fenícia em 7:29. Ele cura um surdo e gago em 7:35. E as duas multiplicações que eu já fiz menção aqui. 18 milagres. E os caras estão brigando entre si, porque não tem pão suficiente para viver. Estão com medo de passar fome. Estão com medo de morrer. Quero começar a concluir essa mensagem para o seu coração, irmão. Qual é a reação de Cristo com relação à sua vida? Porque, como eu disse, é muito fácil a gente ler o texto e detonar os caras aqui. Onde já se viu? Como é que pode? Quantos milagres Deus já fez na sua existência? Você olha para trás assim, e quantos milagres? Foi só 18? Só 18? Na minha vida deve ter muito mais do que isso. Fora aqueles que eu nem sei que aconteceu, mas que aconteceram. Quantos de nós aí, talvez, porque nós somos aqueles que andam com Jesus. Quantas vezes, talvez, a gente não foi atravessar a rua e a gente ia ser atropelado por um carro e morrer, mas o Espírito Santo de Deus fazia a gente atrasar um pouquinho em casa, ou estar ali numa loja e não sair exatamente naquele momento que a gente queria, sair um pouquinho depois. Quantas vezes você não andou de carro pelas rodovias afora? Quantas vezes, quem sabe, irmão, quem sabe, no meio de um trajeto seu, uma pessoa bêbada não iria sair a gente vê isso na televisão todos os dias. Um maluco ia sair, perder o controle, bater de frente com o seu carro, com a sua família. Mas Deus, de repente, fez você atrasar um pouquinho para sair aquele dia. Fez a viagem não dar certo. E aí o que você fez? Você meteu a boca em Deus porque a viagem não deu certo. Porque tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que só no céu, eu acredito que Deus vai chamar a gente num canto e falar assim, você lembra daquele dia? Eu vou dizer para você o que ia acontecer. Ia acontecer isso e isso e aquilo. Mas eu não deixei. Quantos milagres talvez? Eu estou falando dos subjetivos. Mas eu sei que você tem milagres objetivos, concretos, para dizer, aconteceu isso comigo. Então, meu querido, aprenda a não frustrar o coração de Deus. Aprenda. Será que Cristo está feliz com os seus procedimentos? Ou Cristo também está indignado com você, igual estava indignado, ou ficou indignado com os apóstolos? Eu vim aqui hoje para deixar esse recadinho muito claro para você. Muito claro. Olha, por favor, não cause indignação em Jesus. Não despreze aquilo que Ele já te ensinou. Não despreze a história da sua vida. Não despreze as suas possibilidades, por menores que elas sejam. Não despreze elas, porque através das pequenas coisas, Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. E não despreze o poder de Jesus. Eu vim aqui em nome de Jesus, só para dizer isso para você. E aí eu inverto a ótica. Se eu coloquei como tema da mensagem, como causar indignação, e eu disse para você, se você quiser causar indignação, faça isso. Eu vou dizer para você, o cristão que alegra o coração de Deus, é aquele que ouve, assimila e aprende com o Mestre Jesus. Aqueles discípulos deveriam ter aprendido antes de brigar, que Jesus tinha compaixão de pessoas e que eles eram pessoas. Aqueles discípulos deveriam ter assimilado o ensino de Jesus, de que Ele tinha todo o poder suficiente para fazer com que as coisas dessem certo. Aquele que alega o coração de Deus é aquela pessoa que está atenta a tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E ele vive o futuro, olhando para o passado, e não se esquecendo de quem Deus foi na vida dele ontem. O milagre ou os milagres que Deus fez
na vida ontem. Porque se talvez a dor do momento é grande, para ela amenizar um pouco, eu preciso lembrar do poder de Deus que me salvou no dia anterior, no mês anterior, no ano anterior, na década anterior na minha vida. Terceiro, o cristão que alegra o coração de Deus é aquele que utiliza as suas possibilidades. O que eu tenho? Eu só tenho um pouquinho? É com um pouquinho que Deus vai resolver a minha vida. Porque isso se chama fé. Isso se chama confiar no poder de Deus e não no seu. E o cristão que alegra o coração de Deus é aquele que, ele não só sabe do poder de Deus, ele vivencia o poder de Deus. Vivencia. Ele sabe o que Deus é capaz de fazer e ele já teve experiências com Deus, experiências de fé. Quando ele coloca o pouco diante de Deus e Deus transforma o pouco em muito. Esse é o cristão que alegra o coração de Deus. E é essas são as qualidades que eu gostaria que você e eu tivéssemos na nossa vida. Eu não quero ser uma pessoa que vive causando indignação em Cristo. Eu quero ser uma pessoa que de verdade mesmo alegra o coração de Jesus. Quero ser uma pessoa que pega o pedaço de pão e fala assim para o Senhor: Senhor, nós só temos um pão, mas com este pão eu tenho certeza de que o Senhor vai alimentar todos nós aqui, que somos 13 pessoas, ou talvez uma ou outra a mais, porque não dá para garantir que era só os 12 mais Jesus naquela jornada. Eu quero ser esse tipo de pessoa, porque não tem como dizer que você é cristão, que confia num Jesus poderoso, milagroso, fantástico, e você não viver feliz quando você tem um pão na mão. Não tem, porque você sabe quem Ele é. Quando você vive isso, você entra num ciclo, e esse ciclo eu vou chamar de ciclo de vida espiritual vitoriosa. Por quê? Porque você aprende de Jesus, você sempre lembra do que você aprendeu com Jesus, você faz o que é possível, ou o seu possível, e você vivencia o poder. E é engraçado que quando essa roda, ela dá uma girada, você ganha uma força tremenda na sua alma, no seu coração, no seu corpo, para de novo aprender, porque é um ciclo. De novo aprender, de novo lembrar, de novo fazer o seu possível, e de novo vivenciar o poder de Deus. E aí vai girar, e vai girar, e vai girar. E aí você vai entrar em um processo de vida vitoriosa. Você vai ser menos resmungão, você vai confiar mais no Senhor, e você vai, consequentemente, experimentar a glória de Deus e os milagres do Senhor na sua vida. Só fazendo esse tipo de coisa, vivendo dessa forma. Eu espero em nome de Jesus, que você consiga viver assim, porque é assim que Jesus espera de mim e de você. Amém? Não vamos causar indignação no nosso Mestre, nunca mais. Vamos fazer isso? Se você aprendeu, você vai sair daqui diferente. Vamos orar. Aliás, você aprendeu? Você quer mudar o padrão da sua conduta aí? Quer? Eu vou pedir para você que se enxergou nesse negócio, nesse processo, eu queria que você ficasse de pé onde você está. Eu quero orar de uma maneira específica por você. Se você se enxergou nesse processo, e você sabe que você precisa tomar uma postura diante de Deus, você sabe que você, talvez até ontem, viveu causando indignação em Cristo, mas que você quer mudar. Se você quer fazer isso, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu vou orar e vou pedir a Deus pela sua vida. Logo em seguida, eu preciso que os irmãos da música venham aqui à frente e nós vamos encerrar. Isso. Fique de pé se você quer experimentar uma vida diferente, uma vida de confiança extrema no Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, porque eu considero um privilégio poder ser o portador da Tua palavra, da vontade do Senhor para a vida destas ovelhas aqui nesse lugar. Agradeço ao Senhor, continua me dando a alegria, satisfação em poder ministrar o coração destes irmãos queridos, dessas ovelhas queridas, aquilo que é a voz do Senhor
aquilo que está escrito e relatado na tua palavra. Louvado e glorificado seja o teu santo nome por essas verdades que nós vimos aqui. E louvado seja o teu nome pelo aprendizado do dia de hoje. Que nós não venhamos mais a frustrarmos o coração do Senhor. Que em nome de Cristo, Senhor, o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê força para mudar a nossa postura. Que a gente possa usar o pouco que a gente tem para glorificar o teu nome e não para murmurar e reclamar e pensar que o Senhor não ama e não cuida mais da gente. Deus ajuda a gente nesse sentido. Essas pessoas, Senhor, que estão em pé aqui agora, elas estão falando algo para o Senhor, elas estão agora colocando suas vidas diante do teu altar. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida delas e dando força, Senhor, para que elas aprendam do Senhor, aprendam de verdade, que esse aprendizado seja tão forte, que elas sempre se lembrem desse aprendizado nas horas difíceis, porque nós aprendemos aqui uma máxima, que o Senhor nos ensina através das necessidades da vida. É ali que o Senhor ensina a gente, não é tanto na alegria não, o Senhor nos ensina nas nossas necessidades. Não foi diferente com os discípulos, e não é diferente com a gente. Ajuda a gente, Senhor, porque o Senhor sabe, do mesmo jeito que os discípulos às vezes não entendiam, não compreendiam, parece que estavam surdos, parece que estavam cegos diante do teu poder, nós também vivenciamos algo muito semelhante, porque a gente ouve do teu poder, a gente prega do teu poder, a gente diz que crê no teu poder, na tua providência, mas quando as coisas não começam a dar certo, a gente reclama, a gente frustra o coração do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, para que nós alegremos o teu coração, e nós apresentemos o nosso pouco diante do teu altar, e nós possamos experienciar o milagre, porque o milagre, ele só vem quando as nossas forças se vão, quando as possibilidades humanas se esgotam, aí vem o milagre, aí Deus prova para a gente que foi Ele, que não foi nós. Então ensina a gente isso, Senhor, para a gente vivenciar uma vida cristã que vale a pena de verdade e viver uma vida vitoriosa. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, em nome de Jesus.